O LagoCast Brasília de hoje recebe Hudson Gomes. Casado com Renata, Hudson é pai de Tito e Theo. Além disso, é pastor da Lagoinha Osasco e também professor de teologia. Em 2023, Hudson foi homenageado como o professor destaque para a unidade Carisma Brasília. Senhoras e senhores, com vocês, Hudson Gomes. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do LagoCast Brasília, hoje com a presença de um mestre aqui, um dos nossos professores do Carisma, e que, por sinal, foi da primeira turma do Carisma Brasília o professor homenageado com o meu voto e com a minha campanha. Pastor Hudson, bem-vindo. Fala, meu querido, obrigado, viu? Porque quem não sabe, o Carisma em Brasília ele é o dia inteiro, né? É sábado de manhã e à tarde, isso. É puxado. Aí acabou... Ao invés de levar o pastor para um restaurante, descansar, não, traz para o estúdio para gravar. E ele veio com o coração disponível e a gente fica muito honrado. Obrigado, viu, pastor? Amém, eu agradeço, cara. Uma honra estar com você aqui. Pastor, o senhor é pastor de Lagoinha há quanto tempo? Cara, tem acho que 13 anos. 13? 13 Essa anos. História grande. Eu tenho cara de novinho, né? Foi ordenado com 12. Tem uns 13 anos que eu tô acho que é 13, 14 anos em Lagoinha. Uhum. Mas que eu fui consagrado deve ter uns 7. Ah, sim. 7 anos de consagrado, lá na Matriz, em Belo Horizonte. E aí, convertido em Lagoinha também? Ou não, eu era da igreja metodista, cara. Ah, é? Eu fui com 6 anos de idade pra igreja com a vizinha. Sim. A vizinha começou a me levar pra escola dominical, aí me converti, assim, comecei aí, a família toda foi junto. E aí eu morava em Resende, interior do Rio de Janeiro. E aí quando eu fiz... Sou carioca? Eu sou fluminense. É? Fluminense, quem nasce no interior, acho que é isso. É Fluminense. Não, eu saí de Resende e fui pra BH quando eu tinha 19 anos. E aí fui pra Lagoinha. Fui estudar, fiz carisma lá e comecei a aprofundar, né, na igreja, nos ministérios. E aí quando eu recebi o convite para trabalhar integralmente na igreja. Então eu deixei de trabalhar fora, trabalhava voltado pro banco e... Eu larguei e fui trabalhar dentro da igreja. Aí comecei a liderar a GC e fui galgando o ministério pastoral. Inclusive o pastor Flavinho foi meu primeiro pastor lá, que é hoje o pastor da Matriz, lá em BH. E como é que foi essa decisão de sair da vida profissional secular, digamos assim, para integralmente no ministério? Porque é um desafio, né? Muito, cara, muito. Porque assim, eu sempre tive vontade de ganhar dinheiro. Né? Eu vou ser bem sucedido na minha profissão para ganhar dinheiro. Só que eu tive um pastor que marcou muito a minha vida na outra denominação, que ele falava, eu acredito no chamado pastoral da sua vida, né, do chamado de Deus para você. E ele fez uma promessa, ele falou, quando você fizer 18 anos, eu vou te mandar para o nosso seminário interno. Mergulhar mesmo, interno, no seminário de 4 anos de teologia da antiga denominação. Só que ele foi transferido, que essa igreja ela tem ministério itinerante, então ele foi embora para outro estado. Acabou que esse projeto não foi para frente. Então eu sempre almejei, né, viver o ministério pastoral, estar envolvido na igreja. Só que aí isso fui deixando de lado. Ele foi embora, eu fui deixando de lado, eu fui pensando em ser bem sucedido na minha profissão. Mas o carisma, cara, quando eu fui estudar no carisma, ele despertou essa questão. Agora, largar a profissão para viver integralmente é desafiador, porque é uma palavra que você tem, a sua família às vezes não entende muito, porque para você começar a viver o ministério integral, falo de parte financeira mesmo, algo bem discrepante, a diferença dessa questão de salário, enfim, é por amor, você não faz realmente por dinheiro, não, porque não é esse o propósito. Mas existia uma convicção dentro do meu coração, e eu falei, eu vou obedecer ao Senhor, independente de comentários, de pessoas concordando ou não. Não é fácil, porque bate aquela preocupação de pagar suas despesas, suas contas e tal. Mas aquele que deu a palavra, eu aprendi isso. Ele deu a palavra, então ele vai trazer a provisão, né, para o cumprimento do propósito. Vai trabalhar mais a mente, né, a fé, a confiança no Senhor, para que as coisas, para que você consiga realmente fluir com tranquilidade no ministério. Não é fácil, mas, cara, eu vivi assim, coisas extraordinárias, o sustento do Senhor, o cuidado do Senhor, e a cada dia essa convicção ela foi só realmente aumentando, vendo vidas sendo transformadas. Você viver igreja, pensar a igreja o tempo todo, cara, eu me vejo assim, estragado para qualquer outra coisa hoje.
né? Lá atrás foi desafiador. Tem os seus mudam os desafios ao longo do tempo, né? Sim, verdade. Mas foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E quando você tomou essa decisão, você estava solteiro, já era casado? Estava solteiro, eu estava solteiro. Sim. Então foi mais tranquilo. Vou arriscar. Eu tinha essa cabeça. Se não der certo, eu vou e volto pro meio ambiente corporativo novamente e tal. Mas o Senhor realmente me capturou para isso, cara. Eu amo viver hoje a igreja, pensar a igreja. Eu conheci a minha esposa também, ela era integral na Alagoinha, ela já trabalhava lá no Carisma, na Matriz, já era integral também, já estava mergulhada nessa vida. Então vocês se entendiam já, Exatamente, né? Exatamente. Então ela já vivia essa realidade, então foi bem mais fácil. E isso também entrou como professor do Carisma? Foi nesse mesmo período? Cara, eu entrei como pastor de jovens. Eu entrei pro Carisma depois. Então eu era pastor de jovens, cuidava de um culto lá na Matriz, um GC, que foi crescendo, e aí eles me deram um culto que lá na Matriz acontece cultos simultâneos. Sim. Então, enquanto acontecendo um culto no templo, tem outro no tabernáculo, capela, então eu cuidava de um culto domingo, 7 da noite na capela. E aí eles me deram esse culto para cuidar, e aí os nossos GCs se reuniam ali. Então eu era pastor da juventude. E aí quando eu fui pro Carisma para poder trabalhar no Carisma também, então eu ficava no Carisma e na juventude, na época chamava Juventude, hoje é Legacy, né? Na época chamava de Juventude. E lá eu conheci a Renata. Aí eu comecei também, quando eu fui trabalhar no Carisma, lecionar lá. E aí foi quando eu conheci a minha esposa ali, quando eu fui trabalhar no Carisma. Então ela já estava mergulhada nisso. E aí tive essa oportunidade de começar a lecionar numa unidade no interior de Minas. Foi a primeira unidade que eu dei aula no Carisma. Quando o pessoal chega aqui e fala, não, semana que vem aula com o pastor Hudson. Assim, não é suficiente essa informação porque a gente não sabe qual é a disciplina. Quantas disciplinas hoje o senhor leciona no Carisma? Cara, eu leciono o Antigo Testamento, Novo Testamento, Hermenêutica e Homilética. Essas 4 hoje dentro da grade, né, atual. Eu estudei História da Igreja. Isso, eu também dou aula de História da Igreja, só que eu agora nesse novo formato já não tem mais. Entendi. Vou experimentar agora uma matéria inspirativa de Aliança de Sangue. Sim. Tô me preparando aí para poder começar a lecionar essa matéria também. Essa matéria é muito especial. Muito, cara. Especial. Muito forte. É muito forte. E aí vamos ver, tô tentando aprofundar aí no conhecimento, ver se eu consigo. Esse carisma que o senhor tem de dar aula, foi no exercício do ministério? Teve um curso antes, uma formação? Como é que foi? Porque todo mundo gosta da sua aula. Quando fala assim, é o pastor Hudson. Tanto é que na primeira turma, o senhor foi homenageado como professor preferido, não tem jeito, né? Que o pessoal mais gostou da... E olha que a gente só tem professor bom, não é puxando sardinha, não. Verdade, porque o carisma, você pode vir de olho fechado. Qualquer aula você vai ser edificado, você vai crescer na fé. Vai agregar, né, cara? Vai agregar. O carisma é minha segunda faculdade teológica. Eu já tinha me formado em teologia quando eu fui fazer o carisma. E eu aprendi demais. Não tem como falar assim, não, eu já tenho algum conhecimento, eu já tenho uma formação, eu não preciso do carisma. Quando você senta ali, passa a ouvir, você fala, meu Deus, eu estudei 4 anos numa faculdade teológica, eu nunca ouvi isso. Eu li tantos livros, eu nunca peguei essa informação onde que estava, né? É porque o carisma, né, o diferencial que eu vejo, né, como até o slogan nosso, é um seminário da palavra e do Espírito. Não é um seminário para você virar um teólogo ou então um pastor. É para quem é cristão. Né? Então ele vai te ensinar a viver uma espiritualidade melhor. Né, aprofundar realmente de fato na escritura, ser um homem melhor, um marido melhor, um crente melhor. Então ele acho que vai confrontando diretamente o nosso caráter, as nossas ideias equivocadas acerca até da própria palavra mesmo. Então o seminário, o carisma, ele é muito especial por isso. Então você vai sendo confrontado, você acha que você é crente, aí você vai tendo contato com algumas informações, ali, cara, eu vivi algumas coisas que eu estava equivocado em alguns assuntos, porque a palavra vai vindo e vai transformando. Então, eu acho que o carisma... esse é o diferencial do carisma, é esse. É uma prática... vai te preparar para viver uma espiritualidade mais saudável. Né? Eu vejo dessa forma. Vai te preparar todo crente. Sim. Deve passar pelo carisma, ao meu ver, porque vai te preparar para ser um crente melhor, para você olhar para a palavra de uma outra maneira, olhar para o seu próximo de uma outra maneira e para a vida cristã também, entendeu? Então o carisma é bom, eu vejo bom por isso. Mas eu leciono essas matérias, mas eu não sou tão bom assim não, sou. Modéstia, o pessoal que é generoso. O pessoal que é generoso. Coletivamente generoso, né?
Mas foi muito bonita a nossa formatura, a celebração. Eu participei das duas, cara. Sim. Então, as duas turmas que formaram aí, eu tava aqui como homenageado. O pessoal de Brasília, inclusive o povo da minha igreja, cara, tem um ciúme muito grande, Olha tá? aí. O pessoal de Osasco, quando eu falo que eu tô em Brasília, fala, Brasília de novo? O que esse pessoal tá querendo aí? O que ele tá querendo ali? Então? Mas vamos falar de Osasco, então. Carioca, Fluminense, que foi ter uma trajetória ministerial muito grande em BH, casou... Sotaque mineiro, parece... Todo mundo acha que eu sou de Minas, cara. Por causa do sotaque. Ficou muito tempo lá, né? Não tem jeito. Daí eu peguei, não tem jeito, não. E como é que surgiu o Osasco na sua vida? Como é que foi isso aí? Cara, eu estava cuidando desse culto lá na Matriz e eu estava vivendo a melhor fase, cara. Eu estava casado, eu falo da fase, a minha rotina com a Renata em casa, tava, sabe, tudo redondinho, muito, cara, encaixado. Tipo assim, aí vem o Senhor para bagunçar tudo, né? Mas o culto estava indo muito bem, eu tinha consagrado pastores para me ajudar, inclusive o pastor que assumiu, né, o meu lugar lá é o pastor Isaías, que hoje cuida lá do Legacy na Matriz, Isaías Fernandes, e era o meu braço direito ali, né, e tudo estava caminhando muito bem. Aí apresentaram para a gente a demanda de Osasco. Era uma igreja que estava passando por algumas situações e a gente apresentaram as demandas. E a gente orou, né? Eu até brinco, o crente vai orar, filho, o Senhor vai responder. Então, e eu comecei a pensar, olha, aqui o povo de Belo Horizonte, eles vão conseguir caminhar, eles estão bem. Então, tem hoje uma liderança que vai conseguir, né, acompanhá-los. E aí, o que estava acontecendo ali na cidade de Osasco mexeu com o nosso coração, as pessoas conversando com a gente. Então, eu acho que o Senhor está nos levando a sair dessa zona de conforto, de fato, muito confortável. Foi aí que a gente até o Senhor nos despertou para a questão nos 5 ministérios tem lá o dom do apóstolo, né? Sim. Eu não creio no título, mas o chamado, o dom existe, né? E o dom do apóstolo é aquele que vai, chega nos lugares onde as coisas estão bagunçadas, levanta a liderança, organiza a casa e realmente não colhe os frutos daquilo que ele plantou. Outros vão acabar colhendo por ele. Então aí que o Senhor começou a falar conosco de agora deixa outro colher aquilo que vocês plantaram aqui em Belo Horizonte, tem um povo lá que está precisando, vai lá, organiza a casa então acredito que o chamado de Deus para nós é esse, de chegar no lugar, levantar liderança, identificar a liderança, levar as pessoas a amarem a Escritura, porque eu amo a palavra, cara, eu amo a palavra de Deus. Eu até falei hoje na aula com os alunos que eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei quem eu era antes do Senhor. E o que me transformou, de fato, foi a palavra. O debruçar na Escritura. Então, quando a gente vai falar que conhecereis a verdade vos libertará, é verdade. Não é uma frase, eu brinquei hoje, não é uma frase para choque de caminhão, é a palavra de Deus. E, de fato, ela vem, nos liberta, nos transforma. Eu até gosto de uma frase do Santo Agostinho que vai falar que feriste meu coração com a tua palavra, então eu te amei. Então foi isso que aconteceu comigo. Ele veio, me feriu com a Escritura, me feriu com a palavra, eu fiquei apaixonado pelo Senhor e é isso que eu tenho levado para a minha igreja local, para os lugares que eu passo. Vamos amar a Escritura, vamos respeitar o texto, vamos amar a palavra de Deus, deixar com que ela transforme a nossa vida. E é muito lindo, cara, hoje o que o povo em Osasco tem vivido, sabe? Pessoas que não tinham esse hábito de ler a Escritura, esse hábito de fazer um devocional. Óbvio que isso não é mérito nosso, é do Senhor. Mas é levar as pessoas a viverem essa espiritualidade, né, de saudável, de colocar o Senhor no centro, a palavra no centro, a palavra como o culto acontecendo também tendo esse tempo para a exposição da Escritura. Eu falo isso porque era um contexto bem diferente do que eles viviam, a realidade completamente diferente do que eles viviam ali em Osasco. Então, o que eles viviam, eu falei, cara, eu posso ser instrumento ali, eu e a Renata, né? Juntando eu e a Renata, a gente pode ser instrumento de bênção. E o que a gente tem vivido tem sido, assim, sobrenatural. E quando veio esse convite de Osasco, você já conhecia a cidade, já conhecia a igreja local, já tinha uma ideia? Ou foi só no briefing? A situação é essa, essa é essa? A situação é essa, vocês... o convite foi, vai lá para conhecer. Então a gente foi, conheceu, e o feedback nosso, ao retornar, não vamos vir para cá. Inclusive, até eu brinco que quando
surgiu a ideia de Osasco, aí eu compartilhei, né, com a minha mãe, minha família, o pessoal, a família da Renata também. Eles assustaram um pouco, porque a fama de Osasco ela não é muito boa. Porque Osasco aparece muito no Cidade Alerta. Não sei se eu posso falar aqui. Pode? Pode. Aparece muito Cidade Alerta. Telejornais aí. Cara, né, só BO, só... E assustou o pessoal. Mas hoje eu moro lá e eu sei que não é bem essa a realidade. Mas o povo assustou. Nossa, eu saí de BH e ir para Osasco. A gente foi conhecer, mas nossa primeira impressão foi, não, nós não vamos. Mas aí, como eu disse, né, a situação começou a mexer com o nosso coração. Então hoje o nosso povo, o povo que a gente cuidava, eles vão conseguir. Tem um pastor hoje que vai conseguir acompanhar, né? E as ovelhas são do Senhor também. Não são nossas, né? Não são discípulos nossos, são discípulos do Senhor. Então a gente foi lá e não, vamos aceitar esse desafio. O nosso coração começou a se voltar. Foi algo muito como é que eu vou dizer, natural. Foi algo muito natural. Eu, Hudson, não queria. Eu sempre amei Belo Horizonte. A gente estava, como eu disse, estávamos no nosso melhor momento como culto, nosso melhor momento de um casamento, uma rotina, sabe, bem estabelecida, disciplina dentro de casa, exercício, alimentação. Tava muito legal, cara. Recém-casado também. Eu tinha 6 meses de casado. Olha aí. Quando a gente assumiu, a gente saiu de BH e foi assumir a igreja. Então, a primeira igreja que eu pastorei como pastor presidente. Porque lá na Matriz eu era um dos pastores de jovens. Cuidava de um culto. Então agora você cuidar de uma igreja, cara. Administração, finanças, tudo, toda a você pensar eclesiologia. em tudo, cara. Você tem que pensar em tudo. Então é bem desafiador. Mas eu cresci muito, assim, como homem, né, como marido, na minha espiritualidade também. Então isso é impulsionado a buscar mais ao Senhor, a olhar também com um olhar de compaixão para com as pessoas, respeitar o tempo das pessoas. Enfim, tem sido transformador. E tudo isso a sua esposa do seu lado? Ela do meu lado. Também dirigindo a igreja ali? Ela junto comigo ali, né, pastoreando. Ela também já era pastora em Lagoinha. Então a gente juntou as duas forças, dois completamente diferentes. Vou brincar, eu sou o tradicional e ela é a pentecostal da relação, né? Então a gente se juntou e graças a Deus, assim, tem dado muito certo. E vocês estão quanto tempo lá? 5 anos. 5 anos. Que benção. 5 anos já a igreja. Algumas pessoas aqui de Brasília já foram lá na... Isso. A igreja fala, olha, a igreja do pastor Hudson lá tá linda. Presença que de legal, Deus. Que legal. É muito bacana. Que legal. Tô muito feliz, cara. De verdade. O Senhor tem feito, assim, coisas incríveis. Incríveis. E nesse tempo, tiveram filhos? Como é que foi isso aí? Cara, a gente mudou pra lá em fevereiro de 2019. Quando foi em agosto de 2019, a Renata engravidou. Engravidou do Tito, né? Nosso primeiro filho. Aí ele nasceu em março. Então eu pastoreei a igreja. A gente pastoreou a igreja 1 ano sem pandemia. Que foi 19, foi aquele ano, primeiro ano para adaptar, conhecer e tal. Aí quando veio 2020, quando o Tito nasceu em abril, já estourou a pandemia. Sim. A gente fechou a igreja, né? E aí, então eu tive o Tito aí em 2020 e agora eu tô com um Theo de 1 ano e 5 meses também, o nosso caçula. Muda muito pastorear uma igreja casado sem filho, com filho? Cara, total. Completamente. Porque aí a gente teve o desafio, como o Tito ele tem uma deficiência visual e tem alguns problemas de saúde, a Renata ela teve que se abdicar do ministério. Sim. Então isso foi outro desafio para mim. Então ela estava junto comigo, me ajudava no trabalho com as mulheres da igreja e não só, com carisma também. E aí por conta da deficiência do Tito, requer muitas terapias, né? São muitas consultas. E aí a gente conversando em casa, ela falou, não, eu vou parar tudo. Eu não vou ter condição para que você consiga exercer, né, cuidar da igreja, exercer o ministério com tranquilidade. Então eu vou ter que parar o que eu estou fazendo. Foi muito louvável da parte dela, assim. Ela olhar, não, nosso primeiro ministério, nossa casa, e para que você consiga dar conta, então eu vou parar. E ela realmente parou com todas as atividades dela na igreja. Foi um choque para a igreja, né? Algumas pessoas não entendiam muito bem, mas a gente estava muito firme nesse direcionamento do Senhor. Então os primeiros 4 anos do Tito seriam cruciais. Então, se ela ficasse mergulhada na igreja, assim como eu, e mais o Tito com os tratamentos dele todos, cara, ele não conseguiria desenvolver. Então, ela abriu mão de tudo para cuidar dele. Então, isso foi um choque para mim, porque você não ter sua esposa no dia a dia com você... Já estava acostumado, cara, né? Exatamente. Nas reuniões, participando no dia a dia da igreja, foi esse baque, né? Agora ela está retornando aos poucos às atividades dela na igreja, mas eu tive que lidar com isso, né? O pastorear com o filho, cara, é completamente diferente.
uma preocupação a mais que você tem, e agora também sem o apoio da sua esposa ali, em algumas decisões que seriam importantes ela estar junto. O fato dela não estar no início foi bem complicado. Agora ela voltando, a gente está conseguindo restabelecer alguns trabalhos. É até bom para ela também, porque ela sempre foi envolvida. E ela parar, né, do nada, né, também foi um grande desafio para ela. Ter que ficar em casa, né, e ela sempre trabalhou fora, ficar cuidando do filho, né, e abrir mão do ministério, mas, cara, a gente só tem colhido frutos por isso, né? E de fato, até o nosso primeiro ministério, nossa casa, não adianta você ficar enfurnado dentro da igreja, envolvido em tantas atividades, e a casa... Né, então... E ela que vinha de uma jornada bem ativa na igreja, né? Mesmo solteira, já era muito ativa. Ela foi consagrada, ela é prima do Drummond. Né? Então o Drummond foi pro Carisma, e depois ela foi também, porque eles são lá do Rio de Janeiro. Sim. Então ela sempre foi muito envolvida no Carisma, por conta até mesmo do Drummond na época, que ele era um dos professores lá. E ela trabalhava na parte administrativa. Então ela sempre teve a independência dela e um envolvimento muito, muito forte, né, no ministério. E ela, do nada, você parar é desafio, né? Nas emoções, enfim, para a mulher, né? Mas ela, graças a Deus, o Senhor sustentou. E foi um exemplo para muitas pessoas. As pessoas, no início, não entendiam muito, mas depois olharam e falaram: uau, é isso. Eu vou abrir mão do ministério aqui por um bem mais precioso. E para que eu conseguisse também fluir, é algo que a gente precisa entender, para que eu conseguisse fluir também como pastor local, conseguir organizar a igreja, né, e levantar a liderança, eu precisava ter alguém dando esse suporte no bastidor. Então ela deu esse suporte em casa, segurou as pontas em casa, óbvio, eu acompanhando tudo, mas tendo ela ali, né, full time, pensando no nosso filho, nas nossas demandas da família, e me dando esse apoio, cara, foi fundamental. Como é que o senhor trata essa questão da enfermidade do seu filho? Porque eu imagino que algumas pessoas fiquem falando assim, sentem dificuldades quando vivem essa experiência. Hoje o senhor é uma autoridade nesse assunto, né? De entender plano de Deus, propósito. Cara, eu cheguei a ouvir algumas coisas, assim, porque existe uma ideia, uma religiosidade bem impregnada em algumas pessoas, em que o pastor, né, o líder religioso, ele é um cara perfeito, né, e ele passar por uma situação como essa, você tem um filho, né, com uma doença, com uma deficiência visual, alguma coisa de errado tem. Sempre vai associa, né, uma doença a algum pecado. Uma consequência de alguma coisa. A gente chama eu vi no livro do Ricardo Barbosa, ele chama de doutrina da retribuição, que está impregnado na gente. Se chegou uma doença, isso aqui é consequência de algum pecado que eu cometi. E infelizmente isso está impregnado nas pessoas, inclusive até em mim também, na época. E aí eu ouvi algumas coisas, alguma coisa está errada, não é possível, né, para o filho do pastor nascer dessa forma. Mas a gente não tem base bíblica para isso, né? Então o mal, a doença, ela pode chegar para qualquer pessoa. E é algo que a Renata, mesmo minha esposa, fala que ela é mais crente do que eu, que ela me ensinou muito nesse processo, porque no início eu questionei muito a Deus. Por quê, né, com a gente? Poxa, eu sou pastor, eu vivo ministério, até falei um pouco sobre isso hoje. Eu vivo ministério, eu abri mão de muitas coisas para viver o ministério, e eu acho, né, a gente acha que por abrir mão de algumas coisas para viver o chamado do Senhor, o Senhor tem obrigação de dar tudo aquilo que a gente pede. O Senhor tem obrigação de atender a todos os nossos pedidos. Mas não. E aí eu, questionando Deus, a Renata, como eu falei, ela é muito crente, cara. Ela virou e falou assim, por que não a gente? Por que uma outra família pode ter um filho especial e a gente não? O que tem de diferente na gente para as demais? Eu comecei realmente a pensar. No início foi desafio, como eu disse, porque, né, eu tive uma crise de fé, não deixar de acreditar no Senhor, mas eu comecei a cogitar deixar o ministério. Sim. Eu creio, a minha fé no Senhor, ela sempre existiu, mas ele me decepcionou. É aquela
decepção que você tem com o Senhor. Eu esperava algo, até mesmo porque do meu problema, da questão da paternidade. Meu pai morreu, eu tinha 4 meses, então criei uma Meses? Meses. Uau. 4 meses de vida, meu pai faleceu. Então eu não tive contato com ele. Então a carência paterna, ela sempre existiu, foi suprida com o Senhor, através do Evangelho. E eu falei, eu quero ter um filho para viver coisas extraordinárias, né? O que eu não vivi com meu pai, eu quero viver com meu filho. E meu filho nasce com uma deficiência, então houve uma decepção com o Senhor, me decepcionei com Deus. Mas o Espírito Santo, ele foi trazendo cura, foi trazendo restauração. Eu achei que eu não ia subir mais num púlpito para pregar sobre fé. E hoje a nossa história tem inspirado muitas pessoas. Assim, graças Já pensou a Deus. em transformar isso num livro? Cara, eu fiz uma série recente na igreja sobre os milagres de Jesus ali no Evangelho de João. A gente ficou 7 domingos falando sobre os 7 milagres que o evangelista João traz. Legal. E, cara, foi transformador na igreja, cara. Foi assim, foi algo muito lindo o que nós vivemos, né? Inclusive, um dos milagres é a cura de um cego de nascença. E eu não tive condição de pregar esse texto, e quem pregou foi a Renata, a minha esposa. Eu falei, ó, não vou conseguir pregar esse texto, não. E ela foi lá e pregou, foi algo assim, cara, foi muito lindo. Tá até no YouTube lá, essa série. Qual que é o endereço? Do Lagoinha Osasco, YouTube da Lagoinha Osasco. É a série Os Milagres de Jesus. E depois dessa série, cara, eu comecei a escrever um livro para falar sobre milagres. Eu vou tratar desses, né, vou pegar essas pregações e falar sobre esses milagres narrados no Evangelho de João e também trazendo um pouco do que nós temos vivido, o milagre que a gente tem vivido com o Tito a cada dia. Então eu já comecei a escrever um livro. Eu parei o que eu estava escrevendo, né, para escrever isso, porque foi muito marcante para a nossa comunidade de fé. Sim. As pessoas começaram até a falar, pastor, isso tinha que virar de fato um livro, cara, porque foi muito marcante para nós. E eu aprendi muito também sobre o que a Escritura fala, né, sobre milagres, o poder que o nosso Deus tem. Então me alimentou muito a minha fé, porque o sermão ele só é eficaz quando o pregador vive aquilo, sofre aquilo primeiro, né? Então falou muito comigo, renovou a minha fé e hoje esse livro tem sido assim... Tem uma previsãozinha aí? Cara, não tem, eu sou um pouco... Eu tenho um pouco de dificuldade, algo novo, né? Eu escrevi um livro já do Novo Testamento pro Carisma. Foi um desafio bem grande, panorama do Novo Testamento. Ah, sim, panorama. Foi bem desafiador, essa minha primeira experiência, né? A gente vai ser lançado ainda. Mas esse livro tem mexido muito comigo. Então eu vou pegar essas pregações, vou transformar, né, os relatos do Evangelho de João e vou ao mesmo tempo falar daquilo que o Senhor tem feito conosco, a minha concepção de milagre, né, a minha ideia de milagre, a minha ideia do poder de Deus nessa área, né, o poder de Deus para cura, enfim, né, o que eu acreditava, o que eu passei a acreditar, o que a Escritura realmente ensina, vai ser mais ou menos aí por esse caminho. Porque a gente vê que existe um público muito grande, né, que precisa desse acompanhamento. A gente passando para entrar aqui no estúdio, a gente passou por uma sala que estava tendo um encontro ali do Ministério Acolher. Sim. Aqui na igreja a gente tem esse ministério chamado Acolher, que trabalha com os pais, com crianças que possuem algum tipo de atipicidade, né? Crianças autistas, enfim. E a gente tem esse trabalho aqui e é muita gente que tem crianças assim. Sim. Só que é meio que, às vezes, um tabu, as pessoas não conversam, não gostam de falar. Tem pessoas que estão congregando hoje aqui porque não tinham espaço, porque falavam, não, meu filho às vezes grita e incomoda e tal, e aqui não, tem abafador, tem espaço específico e tal, porque realmente é uma demanda muito grande, né? E às vezes a gente acaba não olhando para alguns públicos, quando na verdade o evangelho tem que alcançar todos, porque cada um tem a sua história, né? Exato. Mas assim, né, quando a gente vai falar sobre esse assunto, às vezes gera uma frustração, né, nesses pais, porque aí eles vêm para a igreja cheios de fé, de que o Senhor pode curar, mas tem a questão da vontade do Senhor para nós, os planos do Senhor que a gente não entende. Então, quando eu for falar sobre milagre, que é o que eu aprendi nessa série, o mais importante é esse contentamento em ter o Senhor conosco, Ele nos fortalecendo para passar por todas essas situações que a gente passa quando você tem um filho atípico, cara. São desafios que você enfrenta
todos os dias. Não só o desafio na rotina, mas o desafio também na parte emocional. Porque você criou uma expectativa ao ter um filho e essa expectativa ela foi frustrada. Então mexe com fé, mexe, enfim, em várias áreas da sua vida. Então a questão do milagre é algo que mexe muito, porque existem muitas pessoas que criam uma expectativa de que Deus vai curar, mas e aí eu quero trabalhar isso. A fé, ela não vai negar a realidade, e eu posso clamar por milagre, eu posso orar por milagre, porque a Bíblia vai nos ensinar, mas a gente precisa se agarrar não ao milagre, mas se agarrar a esse Deus que opera. E se ele operar, amém. Se ele não operar, amém também. Exatamente. Porque eu tenho o Senhor, ele é suficiente, né? Ele está nos sustentando e ele vai dar conta. Algo que eu peguei para mim, eu falo muito sobre isso lá em Osasco. Nós não damos conta da nossa vida, cara. A gente não dá conta dos nossos desafios, não damos conta das nossas demandas, mas existe um Deus que dá. Existe um Deus que dá conta. E ele sabe o que ele está fazendo. Por que acontecem essas coisas, a gente não tem a resposta para essa pergunta. E é talvez o questionamento de muitas mães, muitos pais com os filhos atípicos. Mas Deus ele vai nos fortalecer, que até o texto em Filipenses 4, o tudo posso naquele que me fortalece, sim. Na versão King James em inglês, vai falar que eu estou pronto, eu estou preparado, habilitado para passar por todo e qualquer tipo de situação, porque Deus está infundindo forças em mim. Então, mesmo que o milagre não aconteça, pode acontecer. Então, o que renovou para mim nesse assunto todo foi, renovou minha fé de que Deus ele pode operar. Sim. Ele não mudou, então ele tem poder para operar. Se ele vai operar, aí são outros 500, mas então renova a minha fé em relação a isso, mas enquanto o milagre não acontece, ou até ele voltar para nos buscar, ele está infundindo forças em nós, nos capacitando para passar por toda e qualquer situação. Cara, isso é transformador. É algo que vem do Senhor para nós, não sou eu que produzo. Então eu não vou conseguir por mim mesmo achar, encontrar, produzir forças para enfrentar essa situação de ter um filho atípico, qualquer outra situação que você enfrente. Mas existe um Deus em nós, que habita dentro de nós, é isso que o texto na versão vai dizer. Ele constantemente está infundindo forças em nós, nos habilitando, cara, nos preparando. Eu posso passar por todo e qualquer tipo de situação, não porque eu sou bom, porque eu sou um crente legal, um crente espiritual, que eu oro, não. Eu posso passar, eu estou pronto para passar por essa situação, não por causa dos meus méritos, mas porque existe um Deus em mim. Existe um Deus comigo, infundindo constantemente forças em mim para eu passar por essa situação. Então Deus é um Deus de milagres, sim, ele tem poder para operar milagres, sim, mas às vezes o milagre não virá da maneira que eu esperei, né? E o maior milagre é eu conseguir enxergar a vida dessa maneira. Cara, existe um Deus me sustentando. Então, se aconteceu comigo, né, pode acontecer com qualquer pessoa. Se aconteceu comigo, ele não vai me desamparar. Ele vai infundir forças para eu conseguir enfrentar o que eu estou enfrentando. E isso vai ser testemunho, porque tudo que a gente passa, cara, é para a glorificação do nome do Senhor. Verdade. Cara, pode ser bonito o discurso, na prática é desafiador, claro. Sim. Mas quando eu estou mal, quando as minhas emoções começam realmente a crescer e querer me jogar para baixo, o Espírito Santo vem com essa infusão. Sabe? Vai infundindo forças em mim o tempo todo. Então, quando eu estou fraco, eu vejo que o Espírito Santo vem e infunde forças, porque é um trabalho dele. É ele quem fortalece, é ele quem capacita. Então, eu estou com muita expectativa para esse livro, para que alcance, né, não só as famílias que passam por situações semelhantes, mas para o crente que deixou de acreditar, né, nos feitos sobrenaturais do Senhor. Cara, Deus opera sim. Houve um momento que eu deixei um pouco de acreditar nisso. Sabe, eu fiquei um pouco cético para algumas manifestações do Senhor, fui muito voltando muito para o estudo e deixei de acreditar nos sinais, nos milagres do Senhor. Mas por experiência, o Senhor foi me levando a esse lugar. O Senhor, ele é poderoso, ele pode fazer. Não no formato que eu criei, não de acordo com a minha expectativa. Existe um plano eterno e ele vai cumprir, vai obedecer o plano eterno, e no meio disso tudo existem milagres. Então, pode ser não milagres, como eu disse, foi lá e curou alguém instantaneamente. Sim, não, mas vai ser do jeito dele, tem os métodos dele. Inclusive, um dos milagres lá do Evangelho de João é que ele cura o filho do oficial à distância.
Então, o padrão seria ir lá, botar a mão e, né, fazer uma oração. Tá. Não, ele cura à distância, quilômetros de distância. Então, Deus tem os seus meios. Né? Resumindo, Deus sabe o que ele está fazendo. Então, se ele vai operar milagres ou não, está dentro do seu plano eterno. Tá vendo, pessoal, por que a gente ama o pastor Hudson? É por isso. O Guilherme já sinalizou ali que o nosso tempo esgotou. Pastor, mas já, olha. Eu queria que o senhor deixasse aqui as suas redes sociais da sua igreja, para quem quiser te conhecer mais, te acompanhar mais, beber mais dessa fonte aí. Amém. Pudesse estar mais pertinho. O meu é Hudson Gomes, né, RHUDSON, Hudson Gomes. E a rede social da igreja é Lagoinha Osasco. Colocar Lagoinha Osasco lá você já acha. Tanto no YouTube, tanto no Instagram, lá tem as pregações, as séries de mensagem. Eu gosto muito de pregar por série. E tem sido transformador para a igreja essas séries expositivas de alguns livros da Escritura. Então, lá o pessoal consegue acompanhar aí o nosso trabalho lá. Pastor, obrigado. Cara, eu que agradeço. Foi muito bom. Obrigado mesmo, viu? Pessoal, se você ainda não é inscrito no nosso LagoCast Brasília, se inscreva imediatamente. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder um papo como esse, uma conversa como essa, que eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa ser edificado com essa conversa, com esse papo aqui. Tá bom? Bem, a gente vai ficando por aqui, mas tem vários outros episódios para você já assistir. Beijo no seu coração, forte abraço. Tchau, tchau.